Glória a Deus. Aleluia, Jesus querido. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Não sei qual é o momento que você vai estar ouvindo essa palavra, né? Aleluia. Te agradeço, né, por você me dar essa oportunidade de estar adentrando no teu lar mais uma vez, ou no teu trabalho, ou aonde, não importa onde você está nesse momento, ou no teu carro, aleluia, glória a Deus, né? Eu venho aqui hoje, né, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo, mas eis-me aqui, né? Glória a Deus. E você que está me ouvindo nesse momento, se sinta cuidada, se sinta abraçada, se sinta, aleluia, uma pessoa assim uma pessoa especial, porque hoje o inimigo de nossas almas está lutando com isso, né? Para que nós venhamos nos sentir inferior, triste, cabisbaixo, que nós não vamos receber a nossa vitória, mas ele está repreendido em nome de Jesus, e você se sinta cuidada, se sinta amada, aleluia, neste momento. Se você estiver enfermo, aleluia, acalma o teu coração. Eu venho te apresentar um Deus, eu venho te apresentar um Jesus que tudo faz, que liberta, que transforma. Aleluia. Vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa credibilidade. Muitas das vezes você é uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, você, né, já foi um servo do Senhor, ou mesmo, às vezes, nunca ouviu falar, ou, aleluia, glória a Deus, não conhece a palavra do Senhor, mas eu estou aqui hoje para te falar, para te apresentar de um modo simples, né? Porque, né, a gente é simples no expressar a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor tem trabalhado de uma forma assim especial. Então, que nesse momento, aleluia, eu não sei, né, onde você mora, mas o Deus que eu te apresento, Ele sabe. E Ele está aí do seu lado. Como Ele está aqui comigo e me instruindo, Ele está aí do seu lado, aleluia, pegando na tua mão e cuidando de ti, aleluia, glória a Deus. Hoje eu te apresento essa palavra por quê? Porque Jesus, Ele está voltando, e nós temos que colocar nossa vida diante de Deus, aqui diante da palavra do Senhor, que aí o Senhor vai trabalhar de uma forma especial, aleluia. Vai fazer acho que 26 anos que eu estou na presença do Senhor, né? E eu creio que da forma que Deus trabalhou de lá para cá, Deus tem feito muitas bênçãos. São grandes lutas, são grandes guerras, mas o Senhor tem, aleluia, estado na frente de cada uma delas e me dado vitória. O Senhor me tirou do leito, estava desenganada pela medicina. O Senhor foi lá e me restabeleceu a minha saúde, e eu estou aqui hoje. Não estou 100%, mas estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Estou aqui a te apresentar. Se você tem alguém, né, da sua família desenganado pela medicina, né, creia que o Senhor, Ele está aí, pode trabalhar, porque Ele é fiel. Se Ele trabalhou na minha vida, eu não sou melhor do que você. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele pode fazer um milagre. Aleluia. Somente creia, somente busque. Aleluia. Esteja, né, com o teu coração aberto para que o Senhor possa vir a trabalhar de uma forma surpreendente, né? Meu nome é Renata, moro aqui em Araraquara, né? Eu congrego aqui no Ministério de Madureira, aqui no setor 4, glória a Deus, e o Senhor tem trabalhado de uma forma especial. Hoje eu te apresento esse ministério, porque é aqui que eu estou recebendo as minhas bênçãos. Mas se você tiver uma igreja, aleluia, né, uma igreja que tem a palavra do Senhor, que luta pela salvação de uma forma certa, linda, maravilhosa, a qual a palavra do Senhor nos orienta, vai, serve ao Senhor, aceite esse Jesus e deixa Deus trabalhar, porque um dia eu aceitei Jesus, aleluia, cheguei toda quebrada, aleluia, e o Senhor, nossa, cuidou de mim de uma forma especial, almejava muitas coisas das mãos do Senhor, e hoje o Senhor, Ele tem entregado, tem trabalhado, né? Como eu disse, são grandes as guerras, mas grande também são as vitórias. Por quê? Porque quem está na minha frente, aleluia, é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Da mesma forma que Ele tem trabalhado por mim, se você crer, se você buscar, o Senhor, Ele vai entrar na tua peleja. Eu não sei se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, de uma porta de emprego, eu não sei o que você precisa. Ou se você precisa a alegria na tua alma, que somente o Espírito Santo pode dar. Esse Deus eu te apresento, e Ele pode fazer, aleluia, tudo de acordo ao querer dEle. Somente basta nós buscar, nós crer, né? Então eu vou ler, né, tá lendo aqui em Ageu,
Glória a Deus, né? E eu creio que o Senhor vai estar falando conosco, né? Porque a palavra, quando a gente lê, o Senhor fala primeiramente comigo, que estou aqui porque eu sou serva, estou passando para vocês aquilo que o Senhor tem tocado no meu coração. Aleluia, o Senhor tem falado comigo primeiro. E o Senhor aí vai falando com cada um que está ouvindo. Você, né, que está, né, me assistindo pela primeira vez, e você sentindo no seu coração, me segue, curte esse vídeo, envie esse vídeo para mais vidas, porque o objetivo meu com Deus de fazer esses vídeos é de alcançar vidas. Porque um dia eu estava aqui na minha casa, falei, Senhor, eu queria fazer algo para o Senhor, algo a mais para o Senhor, né? Porque servir a Deus não é só ir na igreja, não é só estar na frente regendo, ou no grupo de irmãs cantando, né? Aleluia, ou fazendo algo ali na igreja. Não, nós temos que fazer muito mais, né? Tentar fazer algo muito mais além, porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade. Então, eu vi essa oportunidade de estar aqui ministrando, falando com simplicidade a palavra do Senhor, aleluia. E eu agradeço o Senhor por o Senhor ter despertado esse algo na minha vida. Então, aleluia, se você sentir no seu coração, passe para frente. E eu creio que o Senhor vai estar falando contigo, o Senhor vai estar te abençoando, né? E da mesma forma que nós estamos sendo agraciados pela palavra do Senhor, vidas vão ser alcançadas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui então, né? Glória a Deus. Ageu. Capítulo 1, né? Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salietel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolhei poucos, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando de um povo, né, abençoado aqui, ó. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50.000 judeus exilados voltassem para Jerusalém, sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, né? Quando esse povo voltou para Jerusalém, né, o Senhor tinha um objetivo, que eles trabalhassem na obra do Senhor, né? Aleluia. Por quê? Porque através da obra do Senhor ali o povo ia adorar, ia apresentar o local, glória, fazer algo para o Senhor. Mas aqui fala, ó, durante o 2º ano do seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. Porém, o samaritano fez cessar a obra, né? Consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Passar-se-iam 16 anos até que retornasse a construção da casa do Senhor. Então, ali na hora que eles chegaram, foi o Senhor, né, queria que eles construíssem a obra do Senhor, uma casa, né? Só que ali eles tiveram lutas. O que eles fizeram? Eles pararam de trabalhar, eles fizeram até os alicerces, mas cada um foi para a sua casa. E aí, eles, como fala, né? Vamos colocar como nós, né? Eles erguiram suas casas, trabalhavam nas suas casas, né? O tempo era tudo, eles criavam o próprio caminho, porque a palavra do Senhor fala, entendeu? E eles não se preocupavam com a obra de Deus. Eles não se preocupavam. Eles simplesmente cuidavam das suas casas, cuidavam da sua família, cuidavam dos seus filhos, passeavam, trabalhavam e ficaram dispersos. Esqueceram da obra do Senhor, da casa do Senhor, né? E hoje,
tem acontecido isso no nosso meio, no dia de hoje, né? Hoje, quantas das vezes as pessoas nos convidam, né, para ir na igreja. Ah, não, vamos deixar para mais para frente, né? Vamos deixar para mais... Ah, estou muito novo, vou esperar mais um pouquinho, né? A gente deixa tudo mais para frente. E às vezes nós deixamos que às vezes o Senhor toca no nosso coração, para que nós possamos estar ali, né, indo na igreja, adorar o Senhor, buscar. Porque quando nós estamos pregando essa palavra aqui, quando nós falamos de casa, e isso como se fala, é algo para você, é uma história contada. Mas quando nós falamos de casa, isso significa nós, porque nós somos templo do Senhor, né? O Senhor, Ele quer entrar em nós. O Senhor, Ele quer trabalhar de uma forma tremenda na nossa vida. Aleluia. E quantas das vezes nós, em vez de buscar a palavra do Senhor, nos encher da palavra do Senhor, aleluia, e deixar o Senhor trabalhar de uma forma tremenda, nós colocamos o trabalho em primeiro lugar, a nossa família em primeiro lugar, né? A família é tudo na nossa vida, mas nós temos que ter uma base primeiro em Deus, para que nós nos firmarmos no Senhor, para que o Senhor possa trabalhar no meio da nossa família, para trabalhar na nossa vida. E aqui, a palavra do Senhor fala aqui, ó, consequentemente os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Passou 16 anos para trabalhar, para construir. Foi aí que o Senhor enviou Ageu, um profeta de Deus, né? E quando eu li aqui, e falei que ele se levantou diante ali, ó, no ano segundo de Dário, né, no 7º mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Xatiel, né? Ele foi ali e falou com os líderes, quem estava à frente, né? E é coisa linda da forma que Deus usou ele para falar, né? Ele usou assim de uma forma tão simples e objetiva, que aquele povo estava trabalhando, estava com as suas casas lindas, maravilhosas, mas e o templo do Senhor? E a casa do Senhor, como que estava, né? E hoje, muitas das vezes, nós se preocupamos com o nosso trabalho, como eu já disse, e estamos deixando tudo para depois, né? Mas hoje eu venho te falar que o Senhor usou Ageu para despertar um povo, que naquele momento que ele falou, né, ali, aquele povo, ele deu ouvido, aquele povo se uniu e deu ouvido à palavra do Senhor, que está aqui, ó, né, no capítulo 2, a glória da segunda casa, né, a glória do segundo templo, né, eu vou ler aqui para vocês entenderem, né, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, ali aquela palavra era para o sacerdote e para o povo, né? Porque o Senhor, ele tem uma obra gloriosa, né, na vida de todo mundo. E nós somos iguais perante, né, o nosso Deus. E ali o Senhor, ele falou, né, e falou, ó, quem há entre vós que tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Então, pessoas que viu aquele templo que estava destruído em Jerusalém, né, ia ver o que Deus ia fazer, né? E como o vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, ó glória. É para nós nos esforçarmos, né? Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra, eu sou convosco, ele é muito forte. É uma palavra pequena, aparentemente simples, mas eu sou convosco, o Senhor diz para nós. Então, nesse momento, muitas das vezes, o desespero bate na nossa porta. E através desse desespero, nós perdemos a nossa credibilidade.
Por isso que no comecinho, aleluia, o Senhor fala que o Senhor separou aqui mais entre 50 mil, tirou da terra do Egito e trouxe, né, ali que eles estavam presos, trouxe para Jerusalém. Chegando ali, eles precisavam fazer algo para o Senhor. É igual nós, né? Às vezes, eu não sei o que você praticou no dia de hoje, mas pouco importa. Se você deixar de entrar o Espírito Santo neste momento no teu coração e falar assim, Senhor, eu me arrependo, né? Às vezes você pode, né, vamos falar de coisas assim mais, né, roubado, matado, né? Ou mesmo pensado algo, né, desanimado, ou mesmo desistir da sua própria vida, ou da sua família, né? Não. Por isso que o Senhor fala aqui, ó, a glória da segunda casa, do segundo templo, é maior do que a primeira, entendeu? Então, se você deixar o Senhor trabalhar dessa forma que Deus usou Ageu para aquele povo, aleluia, e o Senhor trabalhou, o Senhor, né, o Senhor profetizou palavras gloriosas ali, aleluia, num tempo tão difícil, né, para aquele povo vier a crer que o Senhor ele podia fazer, segundo a palavra, e segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Aleluia, que coisa linda, que coisa tremenda. A terra seca, é nós, que muitas das vezes não estamos mais crendo, e o Senhor está fazendo com que nós venhamos crer nele. Aleluia. E farei tremer todas as nações e virá o desejado. Virá o nosso Senhor Jesus, né, de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Né? O Senhor está falando conosco. O Senhor está falando contigo, comigo. Vamos deixar o Senhor entrar, né, dentro do nosso coração, entrar dentro da nossa vida, entrar, aleluia, de uma forma extraordinária, porque Ele quer nos encher da glória dEle, aleluia. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu estou falando essa palavra para você, às vezes você está pensando assim, nossa, eu vou começar a receber bênção de lá, bênção de cá, nossa, começar a dar tudo certo, e eu vou ter paz. Não, não é isso que eu estou te falando. Eu estou falando para você que o Senhor ele vai entrar de uma forma tão extraordinária dentro da tua vida, dentro do teu coração, que você vai passar por muitas dificuldades às vezes, mas você vai ter a paz porque você vai estar confiando nele. E no momento certo, a luta que você está passando nesse momento, ela não veio para ficar. Aleluia. Ela veio somente de passagem. Muitas das vezes é para nos impulsionar a buscar mais o Senhor. Porque se tudo está muito bem, você viu que esse povo estava muito bem nas casas dele. As casas estavam todas, né, lindas. E a obra do Senhor estava, a casa do Senhor estava lá somente com os alicerces. E o Senhor fez com que esse povo acreditasse, cresce, que o Senhor era com ele. E se eles fossem lá trabalhar na obra do Senhor, na casa do Senhor, o Senhor ia fazer algo extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E aqui foi previsto, eu estou contigo, eu vou fazer, eu vou trabalhar, diz o Senhor. E vai vir o desejado, que é o nosso Senhor Jesus, a trabalhar de uma forma extraordinária, linda, né? Na repreensão e a promessa e a bênção. O que quer dizer? É o conserto que nós temos que ter diante de Deus, para que essa palavra possa ser, para que ela possa crescer, para que o Senhor possa, para que nós possamos tomar um novo rumo na nossa vida. Aleluia. Para que nós possamos crer no Senhor e deixar os costumes velhos, aleluia, e começar a deixar a palavra do Senhor adentrar na nossa vida. E crer que o Senhor ele está salvando, ele está operando, ele está libertando. Eu lembro, quando eu congregava ali no Ministério da Deus e Amor, porque eu servia a Deus lá, glória a Deus, saí de lá somente porque eu casei com meu esposo, né? E vim para Madureira, mudei para cá, morava em Santa Ernestina, né? Vim para cá. E lá o Senhor falou. Hoje eu passei uma grande luta quando eu aceitei Jesus.
E o Senhor falou assim, um dia você vai morar num lugar longe. Dessa forma, Deus usou um irmão falar comigo. Você vai morar num lugar longe, pessoas vão te ligar, pessoas da sua família. E vai falar assim, ô Rê, ora por mim. Ô Rê, apresenta fulano. As pessoas vão acreditar que você tem uma posição diferente com o Senhor. E hoje, pela misericórdia do Senhor, não porque eu sou melhor, não, misericórdia, Jesus. Né? Eu recebo ligações, Rê, ora por fulano que está no mundo das drogas, ora, né, por um casamento, né, ora pela minha vida. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem nos dado oportunidade, e na sua vida não é diferente. O Senhor, Ele pode trabalhar, o Senhor, Ele pode, né, você pode ser um canal de bênção. Outrora, aleluia, nós não acreditávamos em nós mesmos, eu não acreditava em mim, aleluia. Pensava até em tirar minha vida. Mas aí foi me apresentado esse Jesus, né? E esse povo que eu estou te apresentando aqui da vida né, sobre Ageu, é a mesma forma. Eles tinham esquecido do mover, do gozo de estar, né? Porque ali o Senhor fez algo lindo, tirou eles do Egito e trouxe para Jerusalém. No comecinho eles até fizeram, mas depois desanimaram. Mas eles, através de Ageu, Deus trabalhou. E através dessa palavra, esse povo ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus, porque palavras foram, né, foi profetizado. E eles acreditaram, eles buscaram, aleluia. E a repreensão veio, mas a vitória veio. Por quê? Porque a partir daquele momento, a palavra do Senhor fala que aquele povo foi trabalhar na obra do Senhor. Eles fizeram a obra. E ali os mais jovens olharam ali e viram e choravam de alegria. Cantavam, glorificavam. Mas ali, como tinham pessoas novas ali, né, que chegaram ali e começaram a trabalhar com amor, com carinho, tinha aquelas pessoas mais velhas, né, os sacerdotes mais velhos, pessoas mais velhas, que viu que o templo de antigamente era mais forte, mais assim, tipo, aparentemente mais bonito. E ali começaram a chorar de tristeza, fazendo com que aqueles jovens desanimassem, né? E ali, né, eles fizeram, tipo, como fala, começaram a levantar falsas conversa, né? Tipo, aquela fofoquinha, né? Falando mal daquelas pessoas que estavam trabalhando para chegar até o rei, né? E ali tentar impedir o trabalhar do Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor trabalhou. Por isso que eu falo, quando você começar a dar lugar para Deus, quando você começar a ouvir a voz do Senhor, ou mesmo decidir ir para a igreja, louvar a Deus, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para os comentários, né? Porque através de uma palavra que você ouvir, ou você olhar e falar assim, nossa, outrora eu tinha isso, e hoje eu estou aqui servindo a Deus, e eu tive tantas percas, e às vezes você olha assim e fala assim, nossa, né? Porque muitas das vezes, para nós chegarmos aos pés do Senhor, nós chegamos quando nós estamos, né, precisando de algo, quando nós estamos perdendo algo, porque comigo foi assim, né? Comigo foi assim. E aí, o que acontece? Aquelas vozes, às vezes alguém falando dali ou daqui, né? E você pensa em desistir. Você pensa de fazer, de servir. E esse povo, né, ouvindo isso, até desanimou um pouco. Mas aí o Senhor bradou, o Senhor usou Ageu ali, e o Senhor fez uma transformação. E ali a obra do Senhor, a casa do Senhor, foi, né, reedificada. Porque o objetivo de Ageu era fazer com que as pessoas voltassem a buscar o Senhor. Fazer com que as pessoas se consertassem diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala aqui no final. A destruição dos inimigos e a elevação de Jorobabel. Aleluia. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 meses, dizendo, fala a Jorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos
das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Jorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, que palavra gloriosa, ao qual Ageu pela segunda vez o Senhor levantou ele, e significa, quando chegaste o momento de abalar os céus e a terra, ele faria de Jorobabel um anel de selar. Constituiu-se este na marca oficial da autoridade suprema. Era uma garantia de favor de Deus para com o seu povo. Ali não era somente com os Jorobabel, era com o povo, era comigo e contigo. Aleluia. E é possível que Ageu estivesse profetizando acerca de Jesus Cristo, que como descendência de Jorobabel será naquele dia o governante supremo, cujo reino há de ser absoluto e universal. Está falando da vida de Jesus. Aleluia. O Senhor está selando algo na minha vida e na sua. Coisa linda, coisa tremenda. Glória a Deus. Por isso que eu te apresento esse Deus que, aleluia, está te pegando pelas mãos hoje. Eu não sei o que você precisa. E mesmo se soubesse, eu não poderia fazer nada. Aleluia. Mas o Deus que eu estou te apresentando, esse Jesus tremendo que ele faz, tudo liberta, tudo transforma. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode e ele vai, aleluia, fazer. Então somente creia aqui, ó. Vou ler novamente o último versículo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Se você está ouvindo essa palavra, se você está tendo essa pequena oportunidade, que perante mim é pequena, mas perante Deus é extraordinária. Aleluia. Saiba que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Saiba que da mesma forma que aquele povo, aleluia, que estava ali, ao qual o Senhor estava trabalhando, teve luta, teve dificuldade, teve alguém lutando, teve alguém falando, impedindo deles construir a obra do Senhor. Aleluia. Nos dias de hoje é a mesma forma. O inimigo de nossas almas não quer ver nós adorando ao Senhor. Não quer ver nós servindo ao Senhor. Não quer ver nós aqui, ó, ministrando a palavra. Não quer ver você ouvindo. Muitas das vezes coloca desânimo. Aleluia. De ouvir, né? Ai, é muito longo. Ai, não vou ouvir não. Aleluia. Mas somente o Senhor sabe qual é o trabalhar na sua vida. Você é escolhida, você é escolhido. Aleluia. Como Deus usou Ageu, o profeta de Deus, o Senhor está me usando pela misericórdia do Senhor. Nesse momento, falando para você, não temas. Confia nesse Deus que eu estou te apresentando. E você que está afastado dos caminhos do Senhor e está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, saiba que o teu lugar está lá, na igreja, aleluia, um lugarzinho para você voltar a adorar, aleluia. Muitas das vezes você ministrava a palavra do Senhor, muitas das vezes você era uma regente, aleluia, dirigente do círculo de oração, ou mesmo pastor, aleluia, glória a Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo, você era batizado com o Espírito Santo, você orou por pessoas, você ganhou almas e hoje você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Eu te apresento novamente essa rica oportunidade e te digo, aleluia, como o Senhor escolheu aqui, aleluia, Jorobabel, aleluia, e o povo daquele lugar, o Senhor está te chamando novamente para você colocar a tua mão no arado e deixar o Senhor trabalhar, aleluia. Como outrora ele trabalhava. Então não olhe para trás. Somente aceite essa palavra. Reconcilia com o Senhor. Aceite a Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque o Senhor, ele é tremendo. O Senhor, o que ele tem feito. E agora, nesses últimos tempos, aleluia, você que der lugar, o Senhor vai fazer coisa extraordinária. E eu te digo que o melhor que ele pode nos dar, primeiramente a paz na nossa alma, independente da luta que nós passamos, nós vamos crer, confiar e buscar. E em segundo, o objetivo maior é a nossa salvação. Aleluia. Para que quando nós descermos a sepultura, aleluia, nós venhamos ter um encontro com o Senhor.
E hoje, muitos não estão se preocupando com isso. Ah, morreu, já era. Não. Você tem que ter uma busca, você tem que ter tua vida espiritual em dia. Você tem que entregar a tua vida ao Senhor. Aleluia. A oportunidade está sendo dada. A cada dia que você levanta. Porque quantos já não estão mais levantando? Quantos deitam e não levantam? Quantos saem para o trabalho e não voltam mais para casa? Misericórdia. Quantos vão para a escola e não voltam? Quantos notícias? Aleluia, os jornais estão dando. Quantas mortes, quantas misericórdia, quantas coisas. Então nós temos que estar preparados. Aleluia, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje eu estou te pedindo, estou te orientando, como um dia alguém falou para mim de Jesus. Irmã Renata, aceita Jesus. Né? E eu achava tão difícil. Porque eu amava uma festa, nossa. Não estou falando uma festa, assim, porque a gente, família, a gente gosta de festa, né? Mas tem aquelas que impediu o trabalho do Senhor, e a gente não precisa falar aqui, né? Mas eu não me via na presença do Senhor. Eu não via mudando a minha vida. Eu não via mudando o meu comportamento. E de repente, aleluia, o Senhor adentrou na minha vida e fez uma mudança. Muitos não acreditaram. Muitos olhavam e falavam, vai ali, vai sair logo. Não. E o Senhor me deu graça, o Senhor me deu força. E o Senhor vai te dar força também. Aleluia. O Senhor vai entrar na sua vida de uma forma extraordinária. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Aleluia. Como o Senhor, aleluia, deu graça para esse povo. E a palavra do Senhor foi ali, glória a Deus, a glória da segunda casa, do segundo templo será maior do que o primeiro. Aleluia. Então receba aí nesse momento. Aleluia. E te peço, vamos orar comigo. Aleluia. Eu não sei, né, se esse vídeo pode ser cortado, né? Mas você que sentir, coloca o teu nome nos comentários que eu vou estar orando, vou levar na igreja, colocar no caderninho de oração. E ali tem o círculo de oração que está orando todo sábado de manhã. E a gente vai estar orando e o Senhor vai te abençoando de uma forma tremenda. Não desista. Creia que da mesma forma que o Senhor entrou na vida de Jorobabel e no povo, aleluia, o Senhor ele vai entrar na sua vida. Glória a Deus. E assim, eu ia fazer até uma oração, mas não vai dar mais tempo, porque o meu celular tá descarregando, aleluia. Mas o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária. Guarda essa palavra no seu coração e saiba que Jesus ele está voltando, Jesus ele está às portas, aleluia, glória a Deus. Mas deixa o seu pedido de oração aí. Até mais, tchau, fica com Deus, amém?